E continuamos nos Estados Unidos porque em menos de um mês vai acontecer a eleição presidencial por lá. Está agendada para o dia 5 de novembro. O Brasil e o mundo acompanham os rumos da disputa para a Casa Branca. Um dos temas centrais para o agro brasileiro é a aplicação de tarifas sobre produtos chineses, com uma possível escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Vale lembrar aqui que, no passado, o setor agro se beneficiou da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China porque enviou um maior volume de soja para os chineses. A campanha de Kamala Harris já disse que aplicará tarifas em uma abordagem mais parecida com a do atual presidente americano Joe Biden. Neste ano, Biden elevou tarifas de produtos como carros elétricos chineses, chips e outros produtos de lá. Do outro lado, Trump sinaliza uma abordagem na aplicação de tarifas que deve ser ainda mais intensa contra a China do que foi no mandato anterior. Vamos aprofundar e entender as novidades sobre o tema guerra comercial com o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo. Conte pra gente, os Estados Unidos, parceiro importante do Brasil, já sabem como será a nova era da guerra comercial com Kamala ou com Trump? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui no programa com você, Kevin, e os telespectadores. Olha, uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China e a política tarifária vai depender muito do resultado, né? Se o ex-presidente Donald Trump prevalecer, devemos ter um aumento substancial dos recursos e uso de tarifas, né? A campanha do Donald Trump está prometendo aumentar a tarifa média de importações chineses para os Estados Unidos de 11% para 60%. É muita coisa. E colocar uma tarifa linear de 10% sobre todos os produtos que entram na economia americana. Não acreditamos que é provável que ele venha implementar tudo isso. As nossas contas na Eurasia, a gente acredita que vai ser uma tarifa média mais de 20% a 30%, então mais de o dobro, e também faseado ao longo do tempo. As repercussões, ainda assim, de uma política como essa são importantes, que impactam a economia chinesa e certamente aumenta o risco de uma guerra, um revide daquela guerra comercial que a gente viu no primeiro mandato. Se a Kamala Harris prevalecer, a gente deve ter continuidade que a gente está vendo hoje. Medidas mais pontuais, específicas para alguns produtos, mas não algo abrangente e muito mais agressivo. Ou seja, daria para dizer que continuaria ao redor de 11% na taxa média e, no caso do Trump, poderia chegar até 60% contra a China. É isso? É isso, contra a China, não é? E só para a gente reconhecer os parâmetros do que isso representa, até um banco, o UBS, fez uma estimativa de que se os Estados Unidos colocasse uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses, o PIB chinês iria diminuir em 2,5%. Então, é uma cacetada grande. E se implementar tudo que o Trump está prometendo, também levaria um aumento da inflação na economia americana de 1%, e também uma queda do PIB americano um pouco acima de 1%. Então, não acreditamos que ele fará tudo isso, mas a gente tem que reconhecer quais são as repercussões econômicas dessa promessa. Aí a gente pode calibrar, né, que algo, metade disso, faseado ao longo do tempo, é mais provável, né? Mas ainda assim, mesmo só fazendo uma fração, ou metade, ou um terço do que ele está prometendo, ainda tem repercussões importantes. E, evidentemente, a grande pergunta é como é que os chineses reagem a isso, né, se de fato fizer. Exatamente. A minha pergunta era justamente essa. A reação da China, ela será igual ao que foi lá em 2018, quando a China, ao ser taxada pelos Estados Unidos, correu para o Brasil e buscou aqui, no agro brasileiro, a compra de commodities agrícolas que não tinham essas taxas para equilibrar em relação às taxas que estava sofrendo lá dos Estados Unidos. Essa história se repete na mesma onda, na mesma intensidade, se a guerra comercial tiver a intensidade que Trump está prometendo? Olha, eu acho que o agro brasileiro pode ganhar parcialmente, mas não acho que vai ganhar da mesma forma que ganhou no primeiro mandato do governo Trump, por duas razões. A primeira é que, de lá para cá, o agro brasileiro ocupou um espaço maior no mercado chinês. Então, os chineses dependem menos
de importação de produtos agros americanos do que no passado. E a soja brasileira hoje é o principal fonte de exportação e importação chinesa de produtos agrícolas. Então, se no primeiro governo Trump era mais, entre aspas, fácil você substituir exportação americana para a economia chinesa, hoje é um pouco mais difícil, né? Então, no primeiro mandato, os chineses reagiram colocando uma taxa de tarifa de importação de produto agro-americano e aí correram para os brasileiros. Dessa vez, se eles fizessem isso, vai ser mais difícil substituir esse produto e também a soja brasileira e a soja americana estão em períodos de entre-safra. Então, isso significa que a repercussão para alimentos na China será maior se você taxar os produtos agros americanos da mesma forma. Então, na nossa avaliação, se a gente tem um movimento agressivo do lado chinês, talvez americano, talvez os chineses não vão reagir com as retaliações semelhantes, talvez não vão reagir impondo tarifa sobre o produto agro-americano. Em segundo lugar, Keren, eu acho que também a gente tem que reconhecer que os chineses estão com muito temor de uma guerra comercial ampla. De acordo com nossas consultas de lideranças chinesas, a gente está escutando que eles vão fazer de tudo para evitar uma guerra comercial. Eles estão preocupados com a economia chinesa e o presidente Xi Jinping, acho que estão debatendo o que reagir. Talvez eles possam ter uma reação mais comedida, não retaliar de imediato e esperar que as mídias americanas ruem por si só, né? E tentar oferecer algo para os americanos para tentar demovê-los de uma guerra comercial. Então, é uma liderança chinesa temerária de uma guerra comercial e com menos opções de substituição de produtos americanos no contexto que eles não têm o mesmo tamanho e volume que tinha no primeiro mandato do governo Trump. Última pergunta. A China, a partir dos movimentos de mercado, antecipação de compra, seja de carne, de soja, já está se preparando para uma eventual vitória de Trump? Segundo, de acordo com a Eurásia, quem ganha? Trump ou Kamala? Os chineses já estão discutindo como podem reagir, isso é um debate muito vivo em Pequim agora. Acho que se preparando somente para isso, absolutamente, e também pensando como é que vai ser a reação deles, né? Então acho que vai ser um pouco diferente do passado. E quem ganha, nós na Eurásia apostamos que o Trump, ou pelo menos acreditamos que o Trump tem uma ligeira vantagem. É uma disputa muito apertada, né? As pesquisas estão todas dentro da margem de erro, mas quando a gente olha qual a principal preocupação do eleitor americano, particularmente nos estados pêndulo, temas econômicos associados a custo de vida é o tema mais importante. E nesse tema, o Trump tem uma vantagem sobre Kamala Harris. Então a gente acha que isso tende a fazer a diferença nessa reta final das próximas 3 semanas antes da disputa. Mas nossa convicção não é muito alta. Muito bem. Christopher Garman, muito obrigada por estar conosco. Voltará mais vezes. Agradeço a você e a Eurásia pela companhia. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Muito Igualmente. Obrigado. Tchau, tchau.